Fala galera, mais um vídeo de análise de dados com Spark. Hoje o tema são APIs, para ser mais detalhista, APIs web e por que essa diferença é importante. Vamos dar uma olhada na nossa fonte de dados hoje. É, é mais ou menos sinônimo, se você olhar para o mercado, pensar em APIs como soluções webs. E aqui a gente vai estar usando essa API do Gutendex. O que é legal nela aqui, ela vai retornar bastante livros e livros open source. Então, tem muito a ver com a filosofia até do Spark. E ela vai retornar o conteúdo desse livro, inclusive. A gente vai buscar livros em português que estão registrados na Gutendex. Mas, voltando para o tema, API Web são essas APIs que estão programadas para responderem a partir de protocolos HTTP. Sem entrar no detalhe, mas a forma de comunicação com elas vai ser através de requisições HTTP, mas APIs, e aqui eu vou até buscar junto com vocês, é um conceito bem mais amplo. É uma interface para você programar o seu aplicativo. É até interessante se ver aqui a documentação do PySpark. Ela também é chamada de API porque é de fato. Para você brincar no Python com a parte Spark, foi construído o PySpark. É uma interface de programação para soluções Spark dentro do Python. Aqui é uma interface HTTP que tem respostas pré-definidas quando você se comunicar com elas. É o que está de trás de sites, de tudo. Por isso que a API Web é sucesso. Qual é a magia aqui do Spark para lidar com APIs? Primeiro, até passando quais as ferramentas que eu vou utilizar. Aqui está dentro do Python. Então, a biblioteca mais famosa para requisições de API Web é a Requests. E o Reduce, ele vai ajudar a gente em algumas transformações que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele trabalha com listas do Python de forma mais performática, falando bem a grosso modo. Mas olhando aquela API que a gente estava conversando do Gutendex, eu vou buscar somente os livros a partir de 1900 e que são em português, a linguagem deles. Outros vídeos a gente vai voltar para o resultado dessa API. Mas o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Fazendo a requisição e trabalhando com essa resposta que são em JSON. E aí que a grande sacada para trabalhar com o Spark dentro de ETLs que envolvam APIs, ou seja, que vão envolver respostas JSON, são os métodos que ele tem nativo para explorar esses dados aninhados, esses dados que são um dentro do outro. Então aqui a gente vai ter uma resposta de formats e ela tem vários campos dentro dela. A gente vai ter isso também aqui em authors, os autores. A resposta dele tem vários campos, name, birth year, death year. Tudo isso está dentro de um array que o pessoal usa na linguagem de JavaScript, são as nossas listas. E qual é a lógica do código aqui utilizada? Essa API do Gutendex, ela é paginada. Sem entrar muito no detalhe, mas a resposta total daquela busca que a gente vai fazer de livros em português a partir de 1900, para o nosso caso, tinha 9 páginas. Por N motivos, economia, tornar a API mais escalável, existe essa solução de paginar. APIs web é o que o Gutendex faz. E aqui no Spark, e o que é legal do Spark, ele é inteligente para lidar com APIs. Então é a vantagem dele também, frente a outras ferramentas de processamento. E por que ele é inteligente? Ele entende os tipos de dados retornados, daqueles campos que a API retorna. Então a authors, automaticamente ele já fez uma coluna que é uma array de strings. A gente tem outros campos que estão mais diretos, o copyright é um booleano, aqui é um inteiro. Mas perceba que, por exemplo, o format também é um campo, digamos assim, aninhado, é complexo. Ao invés de traduzir como um string, como alguns interpretadores fazem, ele já conseguiu entender que, aqui no caso do Spark chama de map, mas é um dicionário Python, um objeto no JavaScript. Ele tem vários campos que tem chave e valor. Esse é o mapa aqui no Spark.
E o Explode começa a entrar agora. O que eu fiz aqui foi separar alguns casos específicos de colunas que são arrays de string e colunas que são map. Tem um caso especial aqui, que é o authors, é um array de map de strings. E aqui é onde o Explode brilha, que ele vai fazer isso ficar bem mais simples de ser processado. O Reduce, ele lida com listas, como eu disse. A gente tinha essa lista aqui, que é o string array columns, com todas as colunas, o nome das colunas, que são arrays de strings. Ele processa magicamente com explode uma transformação naqueles campos. Então, ele expande esses dados para fora da coluna única que tinha ali, no nosso caso, bookshelves, languages e subjects, para várias linhas extraindo esses valores. Se a gente pega aqui o bookshelves, por exemplo, a gente tem aqui nesse campo vários valores de browsing, o subject tinha vários valores também repetidos. No original, se a gente for ver, eram aqueles campos aninhados. Então, aqui, por exemplo, tinha três valores dentro do mesmo campo. Isso ajuda demais na exploração. Pensa que para ler alinhado esses dados é outra tratativa. Com o Explode isso fica bem mais direto. E aqui é interessante também, outro caso que eu trouxe, para aquele cenário. Então, a gente tinha um campo ali que era um array de maps de strings. Eu já lido com isso aqui, com o Explode, para authors. E os outros campos, que eram maps de string diretos, eu também estou lidando aqui. Colunas aninhadas é o nome que eu coloquei. E eu construí essa lógica para processar o reduce também. O resultado vai ser várias colunas, que vai ter, por exemplo, aqui vai ser author's name, author's birth year, e os valores delas expandidos com explode. No final, a gente tem esses valores expandidos para outras linhas, mas o acesso a eles é bem mais direto. Inclusive aqui o book content, que é o que eu usei para continuar o trabalho com esses dados. A gente explorar o conteúdo desses livros e construir algumas soluções de machine learning, mas isso é papo para outro vídeo e também dentro do Spark. Mas o objetivo aqui, pessoal, era passar pelo o Explode, como ele ajuda bastante para explorar dados, resultados de API Web e algumas soluções do Python nativa, como o Requests e o Reduce, para estar lidando também de forma mais performática com a exploração de APIs. Espero que tenha sido útil. Feedbacks, como sempre, são sempre bem-vindos. Um abraço.